desde o início da semana, desde segunda-feira, que Deus tem colocado um versículo muito forte no meu coração, e eu quero compartilhar com você, em Mateus capítulo 23, versículo 37. Se você puder abrir, eu não sei se eles conseguiram, eu passei em cima da hora os slides, mas se eles conseguirem já colocar aí para mim. Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, esta manhã, Senhor, nós queremos compartilhar rapidamente a Tua palavra. E nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar no meu coração e no coração de cada pessoa que está neste lugar. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua mensagem esta manhã, a absorvermos e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre me lembro, eu tenho uma formação cristã batista, né? Eu aceitei Jesus com 3 anos de idade, e nós fomos muito tempo de igreja batista, então assim, Santa Ceia, eu perdi já a conta de quantas eu já participei na minha vida, né, gente? E eu me lembro sempre assim, há uma tradição, às vezes, em igrejas mais convencionais, assim como a Batista, que tem uma convenção e tudo, geralmente o culto de Santa Ceia era a Assembleia dos Santos, né? É aquele culto da gente falar para os membros, sabe? Quando o pai chama os filhos em casa e vai falar para os filhos, vai ditar as regras, vai falar como tem que ser, como não tem que ser e tudo. E hoje de manhã eu estava lembrando disso. Aí você deve estar pensando, ixi, vai ser cintada hoje, né? A pastora já está preparando, dizendo que é uma Assembleia dos Santos aqui, que o pai chama o filho. Não, mas não é isso. É que, na verdade, às vezes são palavras que nós precisamos ouvir como membros realmente. Eu sei que todos os nossos cultos, ele é para o visitante, ele é para o membro, eles são cultos de fé, mas às vezes nós precisamos entender as coisas básicas do Evangelho. Né? Então, hoje eu estou falando para você que é visitante também, claro, mas essa palavra para você que é membro, para você que já está conectado ao corpo de Cristo. Às vezes, alguns ainda não estão conectados, não são membros ainda efetivos. Amanhã você tem a oportunidade de fazer isso, ou talvez você já é membro na sua igreja. Então, essa palavra hoje, ela é para nós mesmos, como se o pai chamasse os filhos. E aí eu me lembro também, né, das memórias de infância, quando os meus avós eram vivos, e no domingo, como era gostoso, né? A gente chegava da escola bíblica dominical, e a gente ia almoçar na casa do meu avô. Gente, e quando eu falo, eu lembro até do cheiro do churrasco. Né? O meu avô árabe, então o churrasco um pouco diferente do churrasco gaúcho. Esse churrasco gaúcho eu fui conhecer só depois que eu conheci o José. Mas o churrasco do meu avô era lamb, né? Cordeiro, bem temperado no vinho. Sabe aquela coisa assim? Ai, meu Deus, eu estou salivando, gente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estou salivando aqui. Porque realmente era muito bom. José sabe, né, amor? E ajuntamento é uma coisa muito gostosa, ajuntamento em família. Às vezes dá umas confusão, né? Uma gritaria. Família italiana, família árabe, conversa mais com as mãos do que com a boca, né? E é falando alto. Quando você ouve, você pensa que você está no meio de uma briga. Mas como é gostoso. E como, falando já de família árabe, como eu venho de uma família árabe, meu pai é sírio, então o árabe, ele é muito apegado aos filhos. Então, assim, ele está conversando, ele está lá no meio da conversa, de repente ele começa a chamar os filhos, e geralmente não é só um nem dois, né, gente? É aquele tanto de filho, e ele vai chamando e vem, dá o beijo na cabeça, e fala uma coisa. Então, assim, ele valoriza muito o filho, ele valoriza muito a reunião familiar, ele valoriza isso demais. Então, hoje eu vou ministrar essa palavra, e eu não quero falar da parte teológica da palavra. Eu não quero falar aqui das profecias, né? Essa palavra ela está inserida em
um texto profético aqui, mas eu não quero falar da profecia. Deixa eu ler aqui novamente. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Hoje eu não vou falar da parte teológica, hoje eu vou falar de algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que tem a ver com essa segunda parte. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E hoje eu quero falar então sobre debaixo da cobertura. A importância de nós estarmos debaixo da cobertura. Quando eu leio esse versículo, eu sempre me emociono, porque eu fico imaginando Jesus falando isso. Jesus olhando para o povo que ele tinha escolhido para ser o seu povo, a cidade que ele tinha escolhido para ser a cidade santa, o povo escolhido de Deus, um povo separado, e de repente ele fala num clamor: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja, que rejeita aqueles que estão sendo levantados para te abençoar. Ah, quantas vezes eu quis ajuntar os filhos como a galinha ajunta os pintinhos, e vocês não quiseram. Olha a expressão de amor de Jesus. Eu fico pensando, às vezes a gente é um pouco assim como Jesus, a gente dá vontade às vezes de rachar a cabecinha, né, e colocar lá dentro da cabecinha de cada um aquilo que a gente gostaria que realmente as pessoas entendessem sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre a vida cristã, sobre a intimidade com Deus. E eu penso que era isso que Jesus estava falando. Só que aí eu fui na internet pesquisar sobre a galinha, gente, com os pintinhos. E eu vi um vídeo. A hora que eu vi esse vídeo, eu já desliguei, que eu falei: eu não preciso ver mais nada, eu já entendi. E eu quero que você veja esse vídeo, e se você não gosta de animais peçonhentos, vira o rostinho para o lado. Mas vamos assistir esse vídeo? Eu acho que aqui, né? Não sei se... vocês têm TV aí, né? Não passou tudo, não? Passou só um pedacinho. O vídeo era maior, gente. Eu queria que tivesse passado tudo, mas ok. Acho que eles cortaram. Mas deu para entender, né? Só que assim, o melhor é que o vídeo todo, a galinha consegue salvar todos os pintinhos, tá, gente? A cobra não comeu nenhum. Era isso que eu queria que vocês entendessem, a parte final do texto. Mas, amém. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei impressionada, porque eu vi essa cobra vindo, e aquela galinha estava lá com os pintinhos, né? Cuidando daqueles pintinhos, e de repente essa cobra vem, e ela começa a vir, e gente, ela vai em cima daquela galinha o tempo todo, e a galinha vai tirando todos os pintinhos ali, e ficou um no cantinho, ficou uma no cantinho, a cobra no outro canto, e a galinha aqui, os outros já estavam para cá, e a galinha dava umas abocanhadas, a cobra dava um bote na galinha. Quando ela dava bote, a galinha dava um voo, aquele voo curtinho de galinha, né, que elas não conseguem voar muito. Ela só levantava assim, abria as asas, a cobra saía fora, e ela conseguiu ir lá naquele cantinho, ela conseguiu fazer com que aquele pintinho que estava acuado, os outros já tinham voltado, e ela fez com que ele fosse embora também, e ela conseguiu, e a cobra ficou lá naquele canto. E quando eu vi esse vídeo, eu falei: uau, olha o porquê o Senhor disse isso. Como eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Gente, há uma expressão, há uma mensagem muito forte nesse texto.
Porque Jesus aqui, ele está falando de cobertura, Jesus aqui, ele está falando de proteção, ele está falando de tantas coisas. E às vezes, essa serpente sagaz, essa cobra que está querendo dar o bote o tempo todo, que está querendo ferir a Jesus, porque quando ela nos ataca, ela está ferindo a Deus, ela está ferindo a criatura de Deus, ela está tentando ferir o Criador, é isso que ela está fazendo, ela está tentando desfazer com a obra redentora de Jesus. E quando essa cobra ela fica ao nosso derredor, ela também lança pensamentos de que você não precisa estar numa igreja, de que você não precisa da cobertura, de que você pode servir a Deus sozinho em casa, de que você pode assistir um culto na internet, de que você não precisa se envolver. Pelo fato da serpente ser sagaz e encantadora, ela é uma encantadora, ela encanta com seus efeitos maléficos. Ela encanta um passarinho a ponto desse passarinho, ela hipnotiza, a ponto de o passarinho ficar parado e não conseguir sair do lugar, porque ele fica literalmente paralisado. E a serpente, ela tem esse poder de sedução, de encantamento, de hipnotismo. Esse poder maligno de lançar pensamentos de que você não precisa de nenhuma cobertura, que você não precisa de ninguém, você pode caminhar sozinho, você pode fazer o que você quiser. E não é verdade. Não é verdade. Jesus, quando ele estava falando isso, ele estava querendo nos mostrar a importância. E há 3 tipos de cobertura que nós todos necessitamos na nossa vida. A primeira cobertura que nós precisamos, qual é? A cobertura do Senhor na nossa vida, a cobertura de Deus. Os judeus, eles entendem muito isso, e por isso eles usam o quipá, né? Não sei se você já viu um quipá, aquela boinazinha, né, que se coloca ali na cabeça, e eles andam com aquela boinazinha ali, né? Alguém já viu? Todo mundo aqui já viu, né? Todo mundo aqui mora perto de um judeu. E esse quipá, ele quer dizer o quê? Que eles entendem que existe uma cobertura sobre eles. Eles entendem que existe uma cobertura sobre eles. E por que as mulheres, né, também não deixam o cabelo descoberto? Por quê? Aí você pensa assim, não, pastor, elas deixam. Pelo menos até onde eu sei, as judias, né, tradicionais, elas usam peruca, para não aparecer o cabelo delas mesmo, por cobertura. Mas elas entendem que o marido está sob cobertura delas, e eles, como casal, o marido debaixo da cobertura de Deus. E o quipá é como uma aliança de casamento, só que mais do que uma aliança de casamento. Ele vai além do que uma aliança de casamento. Porque para o judeu ele significa o quê? Eu tenho uma cobertura e eu pertenço a alguém. Quando você usa a sua aliança de matrimônio e alguém olha para você, ele vai dizer, uau, ele é casado, ela é casada. Às vezes o homem está ali olhando aquela mulher, né, e tal, mas de repente ele olha no dedo e ele vai dizer, ela é casada, ou seja, ela pertence a alguém. O marido pertence a alguém, ele tem uma aliança. Então, quando eles colocam aquilo, eles estão querendo dizer, eu pertenço a alguém, existe uma cobertura sobre a minha vida. Essa é a maior e principal cobertura que nós temos que ter. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta levantar de madrugada, não adianta comer o pão de dores, não adianta se esforçar tanto. Se o Senhor não nos cobrir, não nos guardar, não estiver conosco, em vão é todas essas coisas. Porque existe, queridos, uma serpente sagaz, que ela vem pelos cantos, ela vem sorrateiramente, ela vem deslizando, como naquele vídeo, ela vem deslizando, para nos tragar, para tentar nos tragar. Mas a galinha, se ela está ali, ela não vai deixar, ela vai dar os pulos, mas ela não vai deixar. E assim é Jesus na nossa vida. Então essa é a primeira cobertura que eu e você precisamos ter. Qual é a segunda cobertura que nós temos que ter? Que nós temos que respeitar? A dos nossos pais. Quando somos solteiros, nós temos que obedecer. A Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais. A Bíblia diz,
Honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem e tenha longos dias sobre a terra. É o primeiro mandamento na Bíblia que vem acompanhado de uma promessa. Existe a promessa de longevidade, existe uma promessa de prosperidade, quando nós honramos pai e mãe. Então, se hoje eu sou casada, eu não devo mais obediência aos meus pais, mas eu ainda devo honra aos meus pais. Por quê? Porque a honra, ela independe. A honra, ela é absoluta. Quando existe uma autoridade, o Senhor diz que nós temos que honrar pais, honrar também autoridades terrenas. A Bíblia diz sobre nós honrarmos as autoridades que Ele colocou, porque nenhuma autoridade foi colocada senão por Deus na nossa vida. Pastora, mas é uma autoridade problemática, é isso. Se ela está fazendo alguma coisa que foge dos princípios da palavra de Deus, ok. Então, nesse caso, a sua obediência é relativa, porque você não vai fazer algo que fere os princípios da palavra de Deus. Mas nós temos que entender que a autoridade, ela foi sim colocada por Deus. Então, ela é uma cobertura na nossa vida. E ela precisa ser respeitada. E a terceira, primeiro Deus, né? A segunda, pais e autoridades terrenas. E a terceira autoridade que também nós precisamos entender que é uma cobertura que Deus colocou na nossa vida, são as autoridades eclesiásticas, são pastores, mentores que Deus colocou para nos instruir no caminho dele, para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, para nos orientar. Então, querido, quando você está em uma igreja, quando você faz parte do corpo de Cristo, quando você está conectado ao corpo de Cristo, você está debaixo de uma cobertura espiritual também, que vai te ajudar no trajeto, na sua caminhada. Então, tudo isso é muito importante. Nós precisamos entender o poder de uma cobertura. Jesus, ele não estava falando isso aqui só porque ele estava emocionalmente chateado, poxa, me rejeitaram, não. Jesus, ele não tinha feridas emocionais. Jesus, ele não estava aqui num desabafo porque ele estava ferido emocionalmente. Não. Jesus, ele estava aqui querendo que aquelas pessoas entendessem o poder que há em uma cobertura. E aí, rapidamente agora, porque o nosso tempo realmente já está acabando, eu quero te falar de 3 benefícios de uma cobertura. 3 benefícios que são extremamente importantes. Primeiro, proteção. A proteção é um grande benefício da cobertura. Olha só, Salmo 91, versículo 1 e 4 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É ele que vai nos livrar dessas cobras perniciosas, desses animais peçonhentos, desse inimigo maligno que está todos os dias nos rondando para nos fazer cair. E ele diz: ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Diga assim: debaixo das asas do Senhor, eu estou seguro. Coloca assim, ó, debaixo das asas do Senhor, eu estou seguro. Glória a Deus por isso. Há poder nisso aqui, querido. Quando o inimigo quiser vir contra você, lembra disso, que você está debaixo das asas do Senhor Deus, e debaixo das asas dele nós estamos seguros. Nós temos que aprender a orar a palavra. Talvez tem pessoas hoje passando guerras, passando lutas, enfrentando dificuldades, e não está entendendo que existe proteção para você, debaixo da palavra de Deus, debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. O Senhor é aquele Deus que nos guarda, que nos livra das tentações. Esses dias eu escutava o pastor Luciano Subirá, nós estivemos ali na segunda-feira, num seminário dele, em Miami, e ele estava falando exatamente sobre isso.
sobre a importância de nós orarmos pedindo ao Senhor para nos livrar das tentações, para nos guardar das tentações. Às vezes nós esquecemos de fazer essas orações, mas nós podemos pedir, porque nós temos que ter esse entendimento que as asas dele estão sobre a nossa vida, que o favor dele está sobre nós, a graça dele, que é a força. O que é a graça? É a força que nos capacita a não pecar. A graça, querido, não é uma desculpa para você pecar o tempo todo, como alguns têm pregado aí. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a graça é a força capacitadora para nos impedir de nos rendermos às tentações que o diabo tem colocado na nossa vida. O Thales Roberto, ele canta uma música, ele diz: e todo dia o pecado vem. E todo dia ele bate a porta, ele quer vir todo dia bater na sua porta. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só... você só vai ficar com aquele garotinho ali. Ah, você só vai dar uma olhadinha nesse vídeo na internet. Né? A sua esposa, poxa, ela anda tão cansada, vocês não estão tendo intimidade. Então, para você não trair lá fora, olha esse videozinho aqui. Ah, querido, isso tudo é a cobra peçonhenta. E o Senhor é aquele que nos protege, mas nós temos que fazer uso da palavra. Nós temos que pedir: Senhor, me livra das tentações, me esconde num lugar que o inimigo não me encontre. Eu quero estar debaixo das tuas asas, eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Segundo benefício que a cobertura nos dá: instrução. Olha o que o Senhor está dizendo no Salmo 3. E eu vou ler do versículo 2, no Salmo 32. E eu vou ler do versículo 8 a 10. Diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Aleluia, aleluia. A misericórdia alcança aquele que confia no Senhor. Quantos crentes estão hoje como mula e como cavalo, confiando no seu próprio entendimento? Confiando no seu próprio entendimento, achando: não, mas eu tenho tantos anos de cristianismo, eu posso caminhar sozinho, eu posso fazer desse jeito. Ah, não há problema que eu não atente para as minhas autoridades. Ah, isso que o pastor falou, o pastor ele está saindo fora da casinha, eu vou fazer do meu jeito. E as pessoas, elas estão perdidas. Elas começam a beber de várias fontes. Por quê? Porque elas têm dificuldade com a autoridade espiritual. Elas têm dificuldade, filhos, adolescentes se perdendo. Eu disse isso esses dias num post que eu fiz no meu Instagram, sobre a quantidade, são acho que 5 milhões, se não me engano, de adolescentes que morrem por problemas como gravidez precoce, aborto, AIDS. Sabe por que é isso? Porque muitas vezes o pai não exerce autoridade. O pai não está sendo essa cobertura, essa galinha que está ali colocando os pintinhos embaixo. E os filhos, por outro lado, achando: meu pai é um careta, eu não preciso ouvir meu pai. E a consequência, ela vem, porque esse versículo diz que o ímpio sofre dores. O ímpio sofre dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcança. Ai, querido, todos os dias de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço antes de me levantar, a hora que eu abro os olhos ali, quietinha na cama, eu já digo: Senhor, muito obrigada, porque as tuas misericórdias se renovam mais uma vez sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz, querido, que se não fossem as misericórdias do Senhor, o inimigo já teria nos destruído vivo. Você está de pé porque a misericórdia do Senhor ainda tem te alcançado. Mas para que a misericórdia do Senhor continue te alcançando, você precisa se submeter à autoridade dEle. Você precisa se submeter a autoridades terrenas. Você precisa se submeter às autoridades eclesiásticas. Você precisa estar debaixo desse guarda-chuva, dessa cobertura de Deus sobre a sua vida. Não saia de fora da cobertura.
Pastora, o que está acontecendo na igreja? Tem gente saindo de fora da cobertura, tem gente pecando, tem gente dividindo a igreja. Não, gente. Eu não estou falando aqui porque está acontecendo alguma coisa, não. Mas segunda-feira, esse versículo ele tocou no meu coração. E quando Deus traz uma palavra é porque Ele está nos instruindo, nos guiando, para que a misericórdia dEle continue nos alcançando. Então Ele está nos dando um alerta. Porque às vezes o inimigo está querendo vir com tentações. E o Senhor já está te dizendo como você deve se portar. Fique debaixo da sua cobertura. Fique debaixo da obediência aos seus pais. Fique debaixo da autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida, no seu trabalho, seja onde for. Mas permaneça debaixo da cobertura. E por último, a cobertura, ela nos traz promoção. Promoção. 2 Crônicas 20:20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olha aí a proteção de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quantos aqui desejam prosperar? Com convicção? Você quer mesmo? Então, quantos aqui desejam prosperar? Aleluia! Pode subir o pessoal do louvor. O que é que a palavra está dizendo? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Fica debaixo da cobertura de Deus. Fica debaixo das asas dEle. Fica debaixo da sombra dEle. Não saia. Não seja como o cavalo e a mula sem entendimento, que vai saindo debaixo da cobertura, achando que você pode fazer as coisas sozinho. Mas a Bíblia também diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Há uma promessa. Há uma promessa. Queridos, o meu irmão, pastor Maico, é mais novo do que eu. Quando nós éramos adolescentes, nós morávamos juntos no apartamento onde eu fazia faculdade, e ali ele estudava para fazer o cursinho pré-vestibular. E eu, como irmã mais velha, ali o tempo todo, sempre, né, irmã mais velha tem aquelas responsabilidades. Mas o dia que ele se tornou meu pastor, os meus olhos o enxergam de uma maneira diferente. Quando eu tive câncer, quando eu tive metástase, ou quando qualquer outra situação acontece na minha vida, a primeira pessoa que eu comunico é com o meu pastor. A gente liga, a gente faz um FaceTime. E o ano passado mesmo, foi ele que foi na casa dos meus pais falar que eu ia começar tratamento de quimioterapia, porque ele já estava sabendo, ele e a esposa, a pastora Eliana, minha cunhada, eles já estavam orando conosco, eles já estavam me instruindo, me dando direção de como agir. O meu pai tem 80 anos de idade. Lá dentro de casa, numa mesa de almoço, ele é o filho. O meu pai é o pai do pastor Maico. Mas o meu pai o honra como o seu pastor. O meu pai o honra como seu pastor. A minha mãe o honra como seu pastor. Se eles vão fazer alguma coisa, eles ligam: filho, nós vamos fazer isso, ore por nós, precisamos da sua bênção. Filho, nós vamos ministrar em algum lugar, ore por nós, precisamos da sua bênção. E olha a prosperidade na vida do meu pai e da minha mãe. A longevidade, porque honram. O meu pai, filho único. Eu me lembro de todos os dias enquanto os meus avós eram vivos. Todos os dias, todos. De domingo a sábado. Todos os dias. Nós acordávamos de manhã. Antes de meu pai nos levar para a escola, meu pai passava na casa dos meus avós 5 minutinhos. E ali ele dava o bom dia. Perguntava se estava tudo bem. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Hoje meu pai está aí com 80 anos, com saúde, com vigor. Vocês viram aqui pregando. Então a cobertura, ela é bênção para as nossas vidas. Eu quero que você se coloque de pé. Hoje nós vamos, como família, participar da ceia do Senhor. E a ceia, né, ela fala disso também, desse ajuntamento, debaixo
do mesmo Pai, junto com o mesmo Pai, sentado à mesa com o mesmo Pai, debaixo de uma cobertura, debaixo das asas. Hoje eu quero fazer uma oração, antes do pastor José ministrar aqui, nós vamos fazer esse encerramento agora, acho que bem corridinho, mas, primeiramente, eu quero orar por aquelas pessoas que, enquanto eu estava falando, você sabe que tem um problema, ou já teve, problema com autoridade espiritual. Tem pessoas que têm problema com autoridade espiritual. Tem pessoas que não conseguem se submeter. Vai trazer a mesa da ceia aqui? Não? Traz os elementos então aqui, por favor. Tem pessoas que têm problema com autoridade espiritual. Ela tem uma necessidade de estar sempre trazendo uma palavra, muitas vezes em cima daquela palavra que o pastor falou, para mostrar, não, a minha palavra é melhor, eu entendo mais a Bíblia. Tem pessoas que têm problema em obediência, obedecer pai e mãe. Tem pessoas que têm problema com uma instrução que o chefe do trabalho dá. O chefe fala, ele não fala nada, mas ele está ali mordendo a língua. E a Bíblia fala sobre isso. Engraçado que a Bíblia fala sobre isso, sobre morder os lábios. Sobre a ira contida. E a pessoa morde os lábios aqui. Porque no fundo, se você não aceita aquilo com facilidade, se aquilo não entra em você com facilidade, tudo que a pessoa fala, você tem que retrucar. Toda ordem que dá, você tem que ter uma contra-ordem, você tem que, não, mas isso não vai dar certo por isso, mas isso não pode por isso, mas eu acho que não é assim, não estou entendendo o que você está falando, porque eu acho que não é assim. É problema com a autoridade. E se você não respeita uma autoridade, se você não respeita, não honra, essa guarda-chuva que está sobre você, ele está rasgado. Ele está rasgado, ele não tem valor. A chuva está batendo e vai te molhar. O inimigo vem e vai te atacar, vai te atingir, vai te achar, vai te achar. Então nós precisamos hoje dizer, Senhor, eu quero estar debaixo da cobertura. Eu quero estar debaixo da cobertura do Senhor. Eu quero estar debaixo das coberturas terrenas que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu quero honrar o meu chefe, eu quero honrar os meus pais, eu quero honrar aquela pessoa que é o meu chefe no trabalho. Eu quero honrar a dona daquela casa que eu limpo. Mesmo que eu limpo, ela não está ali na hora, ela está trabalhando. Eu não a encontro. Mas eu não quero ficar ali murmurando e reclamando. Porque deixa tudo jogado nos cantos. Olha o tanto de roupa que eu tenho para dobrar. Mas olha que sujeira, olha que bagunça esse banheiro. Não. Senhor, abençoa essa família, que eles sejam mais organizados, para que quando eu chegar aqui para fazer o meu trabalho, as coisas sejam mais leves. Coloca no coração dessa mulher, dela ser mais aciada na casa dela, mais limpa. Isso é uma forma de você honrar e abençoar. Senhor, eu quero honrar as minhas autoridades eclesiásticas. Senhor, o pastor que o Senhor colocou sobre a minha vida, os líderes que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu quero honrar, Senhor, porque a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Então feche os teus olhos aí por 1 minuto. Se você tem problema com autoridade, eu quero fazer essa oração e você ora aí para você. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas peça perdão agora. Talvez as coisas na sua casa não estão indo bem, porque você está achando que está debaixo de cobertura e não está. E o inimigo está te encontrando. E ele está entrando na sua casa, e ele está te destruindo. Ele está tocando aí em você. Pai, neste momento nós te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, cada um de nós, quando nós, ó Pai, não entendemos o princípio da autoridade, quando nós não entendemos a importância de uma cobertura espiritual, de uma cobertura terrena. Hoje eu oro, Senhor, para que neste momento o Senhor possa limpar cada coração. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, todo espírito contrário à liderança, todo espírito de falta de submissão. Senhor, a submissão é estar debaixo da missão. Quando eu me submeto ao meu esposo, eu estou debaixo da missão dele. Senhor, em nome de Jesus, que esta manhã o Senhor possa trazer limpeza neste lugar. Nós estamos aqui como família, e o Senhor está trazendo essa palavra, porque eu sei que
Em tempos novos nós já estamos vivendo um avivamento, um crescimento nesta igreja. E o Senhor quer fazer muito mais na vida pessoal de cada um. E para isso eles precisam entender o que é uma cobertura, o que é uma autoridade. E hoje eu te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.